Olá, eu sou o Dr. Danilo Carvalho, médico coloproctologista, e estamos no segundo episódio do nosso podcast Saúde do Intestino. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo a doutora Shirlane Frutuoso. Ela é médica coloproctologista, chefe da residência de cirurgia de coloproctologia aqui no Hospital Santa Isabel, coloproctologista do HU Lauro Vanderlei, e é a minha inspiração na coloproctologia, minha fonte de conhecer melhor a medicina, investir mais na nossa formação. Então, para mim é uma honra tê-la aqui hoje conosco nesse segundo episódio do Saúde do Intestino. Boa noite, Danilo. Boa noite todos os seus telespectadores que têm a grande honra de poder assistir a esse episódio, mas aos muitos outros que virão, porque são muito produtivos, assim, é uma escolha excepcional. Eu trabalho com educação médica há muito tempo, eu sou coloproctologista e também eu trabalho com várias escolas de saúde de João Pessoa, além da coordenação da residência de coloproctologia. Mas eu acho que quem é mais importante no final, na linha final, é o paciente, é a pessoa que está em casa. Então, eu queria parabenizar você por esse programa excepcional, esse projeto de saúde do intestino tão acessível para a população, em que a gente pode conversar sobre vários assuntos relacionados à saúde, que às vezes a pessoa tem em casa e não tem com quem tirar essa dúvida. Quando abre o Google, qualquer pergunta simples vira uma coisa gigante. Todos os diagnósticos no final no Google, quantas vezes a gente recebe o paciente que diz assim, eu tinha um sintoma, coloquei lá no Google e voltei achando que eu tenho uma doença incurável. E aqui, no seu programa, no seu podcast, é a grande oportunidade para esse paciente tirar essas dúvidas. Então, eu tenho um enorme orgulho, uma honra gigante de estar aqui, um enorme orgulho de ter tido alguma participação no seu crescimento profissional. Na verdade, você já chegou pronto, meu filho. E isso é uma verdade muito grande da doutora Shirlane, porque desde o primeiro dia do nosso convívio na residência médica de coloproctologia, ela disse uma frase que me marcou bastante, que todo médico é um professor. Então, aqui nesse podcast, nós temos a intenção de ajudar você em casa, de fortalecer o conhecimento médico, tirar essa ansiedade quando você procura sem orientação na internet, como a senhora falou, no Google, e fica sem saber e gera aquela ansiedade, medo, dor, e às vezes pelo medo de um diagnóstico, você não procura ajuda e lhe paralisa. Então, que este seja um veículo para a gente poder discutir mais sobre o tema. E hoje vamos para o tema tão temido, né, que é o câncer de intestino. Que o câncer de intestino ele já é o segundo que mais mata, doutor Shirlane, como homens e mulheres, perdendo só para o câncer de mama nas mulheres e o de próstata nos homens. Mas vamos desde o básico, né? O que é o câncer de intestino, doutora Shirlane? Muito bem. De uma forma geral, falar de câncer levanta alguns tabus. Às vezes as pessoas acham que câncer sempre está ligado ao risco, vamos dizer, muito elevado de óbito. Mas câncer a gente tem, na verdade, de vários tipos. Câncer é um descontrole do organismo de algumas células que deveriam morrer e que passam a se multiplicar dentro do organismo sem uma programação de morrer e se renovar e nascerem outras. O que acontece é que em vários órgãos isso pode acontecer. O intestino, o câncer de intestino, é exatamente uma lesão que surgiu, um grupo de células que cresceu ali descontroladamente, passou a se multiplicar, vivendo do ambiente, do nosso próprio organismo, do que a gente se alimenta, de forma descontrolada. E o câncer de intestino é isso mesmo. Quando eu comecei a dar aula, lá por 2008, a gente falava que eram, 18 mil casos novos por ano. Hoje, 2026, são 53 mil novos casos por ano. E realmente, agora, em 2026, ele se estabeleceu como o segundo câncer mais frequente do homem e da mulher. Isso tem um impacto imenso, porque nós precisamos entender que ele é uma doença prevenível. Prevenível, ele não começa de uma hora para outra, né? Você Exato. teve uma dor e vai aparecer um câncer. Ele pode crescer lentamente, né? Através de um pólipo e a partir daí, ao longo dos anos, crescer e espalhar, infiltrar para as camadas do intestino e para todo o corpo.
Doutora Exatamente. Shirlane, e todo câncer, ele começa a partir de um pólipo? Não, nem todos. Vamos dizer que 90% das vezes ele nasce de um pólipo, mas outras vezes a gente chama de câncer de novo. Ele nasce porque existe alguma fragilidade daquele organismo para que se forme o câncer. Algumas situações que a gente precisa saber. Se eu tenho esse risco, qual é o meu risco de ter um câncer ao longo da vida? Eu tenho mais risco ou menos risco? Eu estou nessa situação ou naquela? Esse podcast vai ajudar bastante nisso, né, Danilo? É verdade, doutora Shirlane. Então é um tema muito interessante, muito importante e que temos que ficar atentos. E uma coisa que vem crescendo bastante, né, que vemos cada vez mais com casos de Preta Gil, Pantera Negra, recentemente o ator dos anos 90, né, da série Dawson's Creek, Pelé. Pelé também, o câncer de intestino no paciente jovem, que às vezes vemos os jovens tendo sintomas, desconfortos e não procurando ajuda, achando porque ainda é muito jovem e não vai acontecer com ele o câncer. Mas isso não é verdade, né, doutora Chilane? Não é verdade. E, infelizmente, cada vez mais a incidência do câncer nos pacientes abaixo dos 45 anos nunca foi tão alta. Está crescendo absurdamente. É, já vemos que o câncer de intestino é o que mais mata pacientes jovens, né? Então tem a maior incidência. Então, se você teve algum sangramento, alguma dor, mudou o hábito intestinal, então não fique em casa com medo, pensando que você vai ter, vai ser zombado, não fique com vergonha, procure a ajuda de um médico, coloproctologista, para fazer uma avaliação adequada e vermos o prosseguimento, se é alguma doença ruim, se é uma doença tratável, então não fique com medo. E qual é a maior arma que nós temos, doutora Shirlane, para fazer essa prevenção? Muito bem. Em primeiro lugar, eu acho que quando a gente faz prevenção, a gente está falando, a gente tem que lidar com as coisas que a gente, no dia a dia, a gente pode alterar. E aí nós precisamos falar, então, o que causa o câncer definitivamente? O que a gente precisa mudar no nosso dia a dia, né? Então, a pessoa ela tem que identificar se na vida dela ela tem um estilo de vida saudável ou um estilo de vida que aumenta o risco dela ter o câncer de intestino. Por exemplo, uma pessoa que é tabagista, a pessoa que é sedentária, obesa, a pessoa que na sua própria alimentação ela não ingere fibras, que são o quê? As cascas, bagaços dos alimentos. São aqueles resíduos que nós não digerimos, mas que servem para nutrir a nossa flora intestinal, porque são elas que digerem para a gente, e faz o intestino funcionar bem, para não expor aquelas coisas que poderiam acelerar a nossa chance de ter o câncer. Que basicamente, né, Danilo, são as carnes vermelhas, especialmente as processadas, embutidas, cheias de químicos, né? Como as salsichas, Isso. linguiças, calabresas, né? O bacon, que O tantas bacon, pessoas gostam, os que a OMS agora defumados. colocou como se fosse tão cancerígeno como o cigarro. Exato. Então temos que ficar muito atentos, né? E aí tem uma coisa interessante, que eu acho que para a população, alguns métodos mnemônicos que ajudam a saúde do intestino e ajudam a evitar o câncer, é a gente considerar que o volume de água, pronto, esse meu copo d'água aqui, quanto de água eu preciso tomar? Se a gente for falar do ponto de vista médico, ml por quilo, vai ficar meio trabalhoso, meio difícil da população entender, né, Danilo? Mas Isso. de forma educativa, se a gente disser que 10 copos d'água desse por dia, no mínimo, são necessários para o bom funcionamento do organismo e do intestino, a pessoa vai entender. Se eu disser que tem que comer 400 gramas de fibras, também não vai entender. Mas o que eu posso dizer? 3 xícaras dessas, cheias de fruta, legume e verdura diariamente, é o suficiente. Também, se eu disser, não coma muita carne vermelha, mas se eu não explicar que a gente deve comer o tamanho da palma da minha mão, o bife deve ser do tamanho da palma da minha mão. O meu bife é menorzinho que o do Danilo, tá vendo? O do A Danilo minha palma da mão é maior. O meu filho, que tem quase 2 metros de altura, tá ganhando da gente, do volume do Vai. bife. É proporcional, óbvio, pelo tamanho da pessoa realmente. A exposição também do produto que pode causar o câncer, que pode acelerar, né, a chance de você ter o câncer, é maior. Então, um bife que não deve ser muito passado, uma vez que as coisas também, os churrascos, né, Exato. As as carnes coisas defumadas, né? defumadas, elas aumentam o risco do câncer. Então, são métodos mnemônicos ali que ajudam a gente. E explicar o que é fibra, né? Fibra, os protetores,
são as frutas que têm casca e bagaço comestível, como a laranja, coisas que a gente tem fácil na feira. Manga, laranja, mexerica, kiwi, que mais? Maçã e pera com Isso. casca, Vegetais folhosos, né? vegetais Couve, folhosos, tudo isso mais alface, escuro também, brócolis. alface, brócolis. Eu digo até o seguinte, que tem gente que fala, mas eu não gosto de verdura. Eu falo, como a selga. A selga não tem gosto de nada. É, Bota o caldo do feijão que fica com gosto de feijão. exatamente. E para alguém que já teve alguma alteração, doutora Shirlane, se está tendo alguma dor, sangramento, quais são os sinais que a gente não deve ignorar? Muito bem. Olha só, o que a gente precisa entender é que o câncer muitas vezes é silencioso. O intestino é um órgão muito elástico. Então, uma coisa crescendo, um tumor crescendo lá dentro, demora um tempo para dar sintoma. Então, depois a gente vai conversar sobre prevenção para não esperar sintoma. Mas desde que surjam alguns sintomas específicos, isso não deve ser ignorado. Por exemplo, sangramento nas fezes. O sangramento nas fezes, todo mundo acha que é hemorroida, mas nem sempre é, porque também é um sintoma do câncer intestinal. Aquela dor de barriga ali que você tem, persistente, todos os dias tem uma cólica, também não é algo para ser ignorado, especialmente se for associado com esse sintoma de sangramento durante a evacuação, né? Uma anemia, uma fraqueza, né? Que não se sabe de onde é que vem, é um sintoma que não deve ser ignorado. Toda anemia, especialmente no idoso, no paciente acima dos 50 anos de idade, vou nem dizer idoso, viu? Mas acima dos 50 anos de idade, né, Danilo? A anemia não Exatamente. deve ser ignorada, deve se procurar como um dos sintomas do câncer de intestino. Tem que ser investigado com exames, né? A gente procurar fazer uma endoscopia, colonoscopia, que já já vamos conversar mais, né? Que é um tema que traz muito medo para os pacientes, né? E a gente quer reforçar que se você está com sintomas, algum desses sinais de alarme, não fique em casa, procure ajuda. Você não precisa ficar sofrendo sozinho. Então, você vai receber uma ajuda de um médico especialista. Então, não fique deixando o tempo passar. Uma coisa que a gente escuta muito dos pacientes é porque eu não procurei antes a ajuda médica, perdi o tempo. Então, não tenha esse arrependimento. Procure uma ajuda, o médico vai lhe acolher. Se você não sabe que médico procurar, vá no seu médico da família, vá no posto, que ele vai lhe encaminhar, tá certo? Mas não fique com esses sintomas ou com medo ou vergonha de procurar ajuda. E doutora Shirlane, e muitas pessoas dizem que tem medo, veem o sangue nas fezes ou faz um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes e vem a colonoscopia. Algum médico pede a colonoscopia. É uma coisa que vemos hoje em dia ainda, esse medo da colonoscopia, né? Pacientes que se recusam a fazer essa prevenção, essa investigação por causa do medo da colonoscopia. Esse medo ainda existe? A senhora vê no seu dia a dia, na sua prática clínica? Vejo muito, infelizmente até entre amigos. Vejo bastante. O que acontece é que colonoscopia é o melhor exame, tanto para prevenção quanto para diagnóstico do câncer de intestino. A colonoscopia é um exame que ele nos permite retirar aquilo que vai virar o câncer antes que vire, que é o pólipo, a verruguinha que nasce dentro do intestino, na grande maioria das vezes precede o surgimento do câncer, certo? Mas a colonoscopia, ele é um exame realmente tecnicamente laborioso para o médico. Entretanto, tem muito tabu que a gente precisa desmistificar, que esse Exato. é o momento. Que a colonoscopia, na verdade, é um exame que você nem vê, certo? É um exame que você faz dormindo, Dormindo. né? Muitos pacientes dizem que é o melhor sono da vida. É verdade. Eu Dizem que posso dizer que eu fui sonharam. submetida à minha colonoscopia e foi ótimo. Nunca dormi tão bem. Exato. Então, é uma coisa que gera medo, ansiedade dos pacientes, mas é um medo infundado, porque ele vai dormir o exame todo, feito com um profissional habilitado. Então, vai ser a maior chance que ele tem de lutar se tiver alguma doença maligna. Então, vamos ter a consciência que é importante a colonoscopia e ele é a sua maior arma na prevenção do câncer de intestino. Outra coisa que vemos bastante na nossa prática clínica, no nosso consultório, é também o medo nem da colonoscopia em si, mas do preparo. Doutor, eu vou ficar sem comer, um dia sem comer, vou viver só à base de água. Não, né? Hoje vemos que
o preparo para a colonoscopia avançou bastante, então podemos tomar muitos líquidos, comer alimentos sem fibras, né, sem resíduos, comer um miojo uma vez na vida não mata para fazer a sua colonoscopia, comer um suspiro, tomar picolé à vontade, Já você não vai pensou? passar fome, pode tomar água de coco, Gatorade, então isso eu vejo também bastante, né, as pessoas com medo de fazer o preparo ou não tolerar, né? As pessoas, eu acho que têm mais medo de passar fome do que de ter a diarreia. Exato. Porque às vezes eu digo assim para o paciente: olhe, o exame, o que vai incomodar é a diarreia, mas é mais ou menos igual você ter comido uma buchada azeda. Vai passar. O intestino vai ficar limpinho. E é o suficiente, o intestino precisa ficar limpo. Não adianta você ir para a colonoscopia, agendar a colonoscopia e não seguir a orientação médica. E essa orientação do preparo não é passar fome. Não é isso. É o que o doutor Danilo disse. Existem alimentos que você deve comer, inclusive, para não ter hipoglicemia, a Exato. quantidade de líquido para você não desidratar. É se preparar com um profissional, com as orientações de um profissional bem habilitado, E como pode o doutor comer à Danilo. vontade, não vai passar fome, né? Não vai Se passar tiver fome, fome. como um picolé, como um Nossa. suspiro. Então é muito tranquilo essa parte do preparo de colo. E se você tiver dúvida, ligue para a clínica onde você marcou, tente o contato com o seu médico, mas não perca o seu exame por causa de um preparo mal feito, porque ele é o principal mecanismo que temos para avaliar bem o seu intestino. Um preparo bem feito é o início de uma colonoscopia de qualidade. Então, siga as orientações direitinho, hidrate-se bastante e você vai dormir na hora certa. E quem precisa fazer a colonoscopia, doutora Shirlane? Todo mundo precisa fazer? A partir de que idade? Como estamos nesse estágio da colonoscopia e a sua prevenção? Para a gente se prevenir, então, contra o câncer de intestino, em primeiro lugar, é o que eu disse, mudar os hábitos. A primeira coisa é a prevenção primária. A outra prevenção é realizar exames. Existem alguns exames onde o principal, o mais importante, o que mais impacta no final é a colonoscopia. Também não é para todo mundo e a todo momento. Veja bem, a colonoscopia ela tem indicação tanto para você fazer quando você tem sintomas, não, eu estou doente, então a qualquer idade você precisa fazer a colonoscopia. Eu posso ter 15 anos, mas eu estou tendo sangramento nas fezes, a colonoscopia está indicada sim, certo? Mas quando a gente, na verdade, não tem sintomas, a gente também precisa fazer. Só que aí existe uma idade inicial para isso. Porque a gente sabe que o principal fator de risco para o câncer de intestino a gente não tem como controlar, é simplesmente a idade. Né? Então a gente sabe que a partir de 45 anos de idade há um aumento rápido no risco de desenvolvimento do câncer de intestino, inesperadamente. Então a gente tem uma janela, vou dizer assim, né, de tratamento. Exato. O câncer de intestino ele é assim, cheio, como todos os cânceres, cheio de tabu. Tive câncer, vou morrer? O câncer de intestino não é assim, pelo contrário. A nossa mestra, grande mestra, a doutora Angelita Bergama, a maior coloproctologista do Ocidente, ela usa uma frase muito interessante para explicar o câncer. Ela diz: o câncer de intestino é um câncer muito camarada. Camarada por quê? Primeiro, ele avisa de onde ele vem. Ou seja, se você fizer exame antes, procurando as verruguinhas, os pólipos que estão dentro do intestino, e tirar pela colonoscopia, você não vai ter o câncer. E a outra coisa que eu acho também muito, muito legal, o fato dela dizer que ele é camarada. Mesmo depois de diagnosticado, dos cânceres viscerais, dos cânceres de órgãos abdominais, ele é o que melhor responde à quimioterapia. Então, existe momento apropriado? Sim. Se eu não tenho nenhum sintoma, a partir de 45 anos eu devo fazer esse exame. Mas tem algumas pessoas que ainda precisam começar mais cedo, né, Danilo? Que são aqueles que têm fatores de risco maiores. Por exemplo, se na minha família eu tenho histórico, né, de câncer de intestino na família, o meu avô teve um câncer de intestino, o meu pai, eu tenho um irmão, um tio. Então, isso aumenta o meu risco genético de ter o câncer de intestino, certo? E aí eu preciso começar mais cedo a fazer esse exame. Também se eu tenho alguma doença que mantém o intestino sempre inflamado, por exemplo, eu tenho uma doença inflamatória do intestino, doença de Crohn, talvez vocês, se não ouviram falar, ainda vão ouvir falar aqui num dos podcasts daqui com o doutor Danilo.
A doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, são doenças que, como o intestino sempre inflamado, aumenta o risco de ter câncer de intestino. Também tem que começar mais cedo. E aí depende de quanto tempo de doença a pessoa já tem e qual o tamanho da inflamação que ela tem. Ah, é todo o intestino? É só um pedaço do intestino? Aí o tempo, o momento em que você vai começar a fazer a colonoscopia varia. E algumas pessoas têm na família síndromes genéticas, né, Danilo? Em que já nascem propensas desde a adolescência a desenvolver as verruguinhas, os pólipos. Esses aí tem que começar muito cedo a fazer a colonoscopia, na puberdade mesmo. Exato. Então, sempre estar atento à sua história familiar, fazer uma história clínica bem feita, né? Porque existem sempre outros casos também que estão relacionados com o câncer. Se alguém na sua família teve câncer de tireoide, mama, estômago, útero ou ovários, também você pode ter uma chance aumentada de ter o câncer de intestino. Então, eu não tive câncer de intestino, não vou nem procurar na minha família. Não. Então, ficar atentos. E outra coisa também, doutor Shirlane, é que o câncer de intestino, ele a chance maior não é de quem teve na família, né? 70% dos casos ele aparece esporadicamente. Você vai ser a primeira pessoa na sua família que vai ter câncer. Então, não ache porque não tem história familiar que você não deve fazer a prevenção. E a colonoscopia é a maior arma que nós temos, porque através dela, né, conseguimos identificar os pólipos e retirar, fazer a cirurgia na própria colonoscopia. Então, enquanto você dorme, vai estar tratando o câncer de intestino e evitando uma colostomia, uma quimioterapia ou radioterapia. Então, é muito importante a colonoscopia para a sua prevenção. E quando a gente diagnostica o câncer de intestino, doutora Shirlane, é outro medo que vemos bastante. Doutor, eu vou ficar com a colostomia para sempre, com aquela bolsinha. É comum a colostomia, todos os pacientes vão ter. Como estamos nessa parte, doutora Shirlane? Ao detectar o câncer, o que vai acontecer comigo? A gente tem boas notícias, porque câncer não é sinal absoluto de que vai morrer por causa dele. E o câncer de intestino, como eu falei, ele tem uma boa resposta ao tratamento. Só que, para ter essa boa resposta, muitas vezes a gente tem que passar por fases de tratamento diferentes, combinar tratamentos diferentes. A colostomia, às vezes, faz parte, é um momento do tratamento também. Colostomia é simplesmente um dispositivo temporário no momento do tratamento do câncer, em que a gente precisa desviar as fezes para que elas não passem pela zona que está sob tratamento, a zona do intestino. Então, é um método salvador de vidas, certo? Em alguns pacientes é preciso que se torne permanente, mas não é em todos. Não é isso, Danilo? Exato. E, desculpa, eu me perdi na última pergunta. Se sempre vai usar a bolsa de Não, colostomia? nem sempre vai usar. E aí, quando a cirurgia é feita em quando o tratamento precisa combinar vários métodos, a rádio, a quimioterapia e a cirurgia, por vezes é preciso usar durante 3 meses essa bolsinha e depois passar por uma cirurgia de menor porte, mas que é possível fechar essa bolsinha, devolver o intestino ali para dentro e a pessoa ter uma qualidade de vida absolutamente normal, recuperada. Exatamente. Então, a bolsa de colostomia ela vai ser sua aliada. Você não pode ter medo da sua colostomia, porque ela vai ser a sua melhor amiga nesse momento. Eu já tive pacientes que disse que era a Louis Vuitton dela, porque foi quem salvou a vida dela naquele momento, né? No momento em que ela chegou na urgência, não procurou ajuda, foi crescendo, tendo os sintomas, ignorou e foi operada com obstrução e teve que ficar com a bolsinha. Mas era a melhor amiga dela. Todo canto que ela chegava, ela falava do caso dela, relatava até para conscientizar as pessoas e dizia com um tom de brincadeira e levando a vida muito bem, porque a gente tem que ter leveza, né, enfrentar as dificuldades. E ela dizia que era a Louis Vuitton dela. E é isso aí mesmo. É o procedimento salvador de vidas. E eu acho que ele é engrandecedor também. Às vezes é um desafio que a pessoa precisa passar mesmo para se tornar mais forte, para aderir completamente ao tratamento. E são mais de 400 mil pessoas que são colostomizadas. A maioria das pessoas nem sabe. Cruza com as outras na rua com a colostomia e não sabe que tem. Então, a colostomia, na verdade,
é um equipamento que não necessariamente vai atrapalhar a sua vida. Você adapta o certo momento da vida para ter qualidade de vida e ter uma saúde apropriada, recuperar a sua saúde. E é essa mensagem que a gente quer deixar, da prevenção, do diagnóstico precoce, de você não perder tempo, procurar uma ajuda médica, uma equipe especializada para poder tratar e dar o melhor tratamento possível. E hoje em dia temos métodos muito modernos até para as cirurgias, tanto a cirurgia videolaparoscópica, a cirurgia robótica que temos aqui no nosso estado também. Então, o mesmo tratamento que você teria em Nova York, em Londres, no Japão, que é um grande centro cirúrgico também, você vai ter aqui em João Pessoa, na Paraíba, com a equipe que vai lhe acolher, tratar humanizadamente e tendo a maior tecnologia de ponta para o seu tratamento, né? Exatamente, assim, a cirurgia, o tratamento de uma forma geral, não só com as drogas, mas especificamente com a cirurgia evoluiu muito ao longo dos anos. Eu tenho um orgulho enorme de ter assistido a primeira cirurgia robótica para o tratamento do câncer coloretal na Paraíba, que foi executado pelo Dr. Danilo Carvalho. E um marco gigantesco que mostra, na verdade, que parece tão longe, né? A princípio você fala, não, a ciência está evoluindo, mas vai demorar para chegar para mim. Não, já está aqui. João Pessoa, está próximo. Só precisa fazer o diagnóstico e correr atrás do tratamento. Exato. Eu fico muito feliz de ter feito essa cirurgia, né, com a senhora me orientando também. Então, foi um marco, né, na medicina paraibana. Foi uma alegria muito grande a gente ter beneficiado esse paciente que tinha indicado uma amputação de reto, né, para ele, porque tinha uma lesão, um câncer de reto muito baixo, no reto baixo, e ia ter que amputar. E com a tecnologia do robô, conseguimos dar a margem, tirar todo o câncer e ele preservar o ânus dele. Então, foi um sucesso, o paciente está Foi. bem, fazendo Ficou, as ficou atividades. com a ileostomia, Exato, né? ele Com a ficou com a bolsinha dele, ileostomia protetora temporária. e com a ileostomia mesmo eu encontrava com ele fazendo atividade física na Olha, praia, fazendo a sua bicicleta, ele era atleta, ganhou músculos, mesmo tendo a bolsa de colostomia, ia para academia, vida normal. Depois de 3 meses, reconstruímos o trânsito dele e leva uma vida brincando com os netos. Então, é uma alegria ver toda a família, como foi um cultura. desfecho tão favorável e porque ele procurou a ajuda prontamente, né? Ele, como era ciclista, teve um desconforto depois de uma pedalada maior e um sangramento. E fez a colonoscopia, tinha a hemorroida, um fator que poderia confundir algum colega médico, mas aí fez a colonoscopia e detectou um câncer. Olha aí. Então é muito importante ter essa visão, né, de não minimizar sintomas e procurar a ajuda médica, né? E depois, doutora Shirlane, tive o câncer, operei, e a quimioterapia, ela é muito desafiadora, né? Um momento muito debilitante, mas que vemos que os pacientes respondem bem e existe a grande chance de cura, continuar lutando. Então temos essa opção também, novos tratamentos quimioterápicos, né? Então é uma área que está crescendo muito, desenvolvendo muito hoje em dia, novas estratégias quimioterápicas, né? Então, se você foi diagnosticado com câncer de intestino, teve que operar, não é uma sentença de morte, né? Não é. Na verdade, na fase inicial é 90% de cura, né? É por isso que a gente tem que atentar para os nossos próprios sintomas. A gente precisa ter uma qualidade de vida apropriada e também prestar atenção no próprio corpo, né? A gente precisa ver quando tem alguma mudança. Um surgimento de um sintoma, de um sangramento nas fezes, você não pode ignorar e dizer, não, isso é uma hemorroida. Ah, não, essa cólica que eu estou tendo é porque eu devo estar comendo coisa gordurosa. A gente escuta muito isso dos pacientes. E aí a gente escuta, mas não leva em consideração. Não, vamos fazer o exame para ver se é isso que está acontecendo com você. E às vezes o paciente se surpreende quando encontra lá uma lesão e você tem que explicar, olha, os seus sintomas não eram daquilo que você achava, mas é curável, é uma doença curável. Vamos atrás, vamos brigar junto. Exatamente, essa é a mensagem que a gente quer deixar, porque você não vai estar sozinho, vamos estar juntos com você. A única promessa que conseguimos fazer é que vamos lutar juntos. Você vai ter o apoio, vai ter uma equipe esforçada, atenta, especializada e que vai tratar você com a humanidade devida.
e com toda a técnica possível e a maior modernidade, todo o tratamento mais preciso e moderno nos dias de hoje. Então, não tenha medo. Mesmo no SUS, nós conseguimos dar essa... É uma coisa que me orgulha bastante, né? A senhora também, tanto no HU, como no Santa Isabel, ou lá no São Vicente de Paula, onde conseguimos fazer o mesmo tratamento para os pacientes, seja do convênio, seja de uma cirurgia particular, conseguimos fazer o mesmo tratamento, fazer o bem, seja no SUS, seja no consultório, né? Então é uma coisa que vemos, passamos adiante, né? Conseguimos ensinar para os residentes. Então é um motivo de muito orgulho que a senhora sempre planta essa semente em nós que passamos pela formação aqui. Então é uma alegria muito grande poder proporcionar para a população esse tratamento de qualidade, né? Que a gente consegue dar, seja no SUS ou no consultório particular. Exatamente. Eu acho, tem uma coisa que eu me orgulho é de sonhar. Sonhar sempre é o ponto principal. Sonhar é o ponto de partida para ir atrás, para fazer. E quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente primeiro tem que mudar as pessoas, não é, Danilo? Então, a mudar a ideia. Aqui a gente está mostrando como é que funciona, mostrando que a esperança do tratamento do câncer vem crescendo efetivamente, mas tudo isso que a gente conversa aqui, vocês também precisam conversar em casa, contar para os outros familiares, porque, na verdade, quando a gente constrói toda essa ideia de que é possível prevenir, o que a gente faz? A gente estimula também o poder público a participar, a alterar. E foi assim, por exemplo, no serviço de residência. E quando a gente começou a fazer a campanha de prevenção do câncer de intestino, na época ainda a gente chamava de Setembro Verde, hoje é Março Azul, a gente não tinha um centro, por exemplo, de endoscopia, de colonoscopia na residência, não é isso, Danilo? Mas a gente acreditava, fazia a campanha, ensinava a população sobre os riscos e que precisava fazer colonoscopia. Isso foi o suficiente para alertar a gestão pública, que adquiriu, montou um serviço de colonoscopia aí, e a cada campanha que vem, o serviço público também responde, construindo mais. De tal forma que o SUS vem acompanhando. E isso nos dá uma enorme felicidade, que a gente vê que consegue fazer diferença na vida das pessoas Conseguimos no construir consultório e também no no SUS. SUS. Então, a gente conseguiu formar a senhora como a nossa líder, né? Conseguiu montar um exército de pessoas do bem que estão promovendo a luta, a prevenção contra o câncer de intestino, criando aparelhos, né? Para o diagnóstico e o tratamento. Então, uma mudança, né, está acontecendo aqui na saúde paraibana. Já de vários anos temos um mutirão, a nossa campanha do Março Azul, né? Isso. Então, está chegando Tá batendo na agora. porta já. Então, se você tem, você que está escutando esse podcast, você conhece alguém que tem esses sintomas, que tem um sangramento, está perdendo peso, uma anemia a esclarecer, então mande esse podcast para ela, mande essas orientações, não guarde o conhecimento só para você, porque a gente pode salvar uma vida através só do conhecimento. Então, esse mês de março é o mês que muitos de nós fechamos os consultórios, vamos trabalhar nas ruas, né? Como já fomos para as unidades básicas de saúde, Sim. fizemos panfletagem. Então, tudo para divulgar essa causa da prevenção do câncer de intestino. E estamos começando mais um Março Azul, né, doutora Shirlane? Vamos Que é o embora. mês da prevenção Já estamos do a câncer de caráter, intestino. nós dois, né? Exatamente, né? Em Então, azul. que ações podemos ver agora no Março Azul que estão sendo implementadas, ações de divulgação que vamos ter nesse Março Azul de 2026? Muito bem. O pontapé inicial do Março Azul é assistir esse podcast de saúde do intestino, para já chegar sabendo, né, o que precisa fazer para se prevenir do câncer de intestino. Mas a gente, além de ter educação médica, a gente também tem educação para a população. Então, todos os meios de informação, eles participam, eles ajudam, eles convocam a gente para várias entrevistas. O doutor Danilo está sempre nessas entrevistas também, para distribuir, para que essa informação de como se prevenir, para dirimir dúvidas sobre sintomas, se podem estar relacionados ou não com o câncer. Por outro lado, algumas atividades, como a caminhada Março Azul,
que é promovida, na verdade, por uma associação entre um instituto com uma clínica de endoscopia, mas que ela agrega e ela chama todos nós a participar. Já tem mais de 700 inscritos na caminhada que vai ser no dia 22 de março. 22. Vamos sair dali do Lago da Gameleira. Vejam bem, não é para sair mais do Busto Tamandaré, nós vamos sair do Lago da Gameleira. Ali, olha eu fazendo propaganda, mas é daquela palhoça bem grandona que tem lá. Exato, no Lago da que Gameleira. chama a atenção, que é a única que ficou, né? Exatamente, e vamos ter várias atividades lá também. Exato. A gente tem os exercícios, tem alimentação, vamos tomar o nosso cafezinho da manhã com frutas lá. Exatamente. Vamos brincar um pouco, a gente vai panfletar, a gente vai distribuir também uns kits chamados de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que a gente conseguiu de doação, eu vou dizer porque é muito, muito bonito, é uma ação muito bonita, os kits da Rosiane Dori, em que você mesmo pode fazer o seu teste para ver se existe sangue microscópico nas fezes que você não está vendo, não é, Danilo? Exato. Que é uma tipo triagem, né? Um rastreio do câncer de intestino. Isso. Se deu positivo o seu exame de sangue oculto nas fezes, é igual a fazer uma colonoscopia. Você já tem indicação formal de fazer a sua colonoscopia. Então, tivemos mais esse ganho, né, para a caminhada, distribuir esses kits para você, mesmo que você tenha medo de ir ao médico, e vai lá, consegue com um kitzinho desse, descobrir que tem um sangramento nas fezes, então você já vai saber, através dessas informações, desse podcast, de toda a divulgação que fazemos, que precisa procurar ajuda. Então, é muito importante todas essas ações e aproveitar o Março Azul para a gente conseguir divulgar mais ainda a prevenção, porque o câncer de intestino ele é silencioso e totalmente prevenível. Então, podemos descobrir entre o pólipo e o câncer, temos em torno de 7 a 10 anos para poder fazer esse diagnóstico e tratá-lo com a alta chance de cura, né? Então, é uma alegria muito grande, doutora Shirlane, fazer parte do Março Azul, ter sido seu aluno, levantar essa bandeira com tanta alegria, com tanto carinho, poder ajudar a salvar vidas. A pessoas como o paciente que curtiu o Natal com o netinho, depois da cirurgia do câncer. Então, é uma alegria muito grande a gente ver esse impacto que a gente consegue através da educação médica, né? Que desde o primeiro dia de residência, a senhora me disse que todo médico é um professor. Então, é isso que a gente tem que fazer, divulgar a prevenção, o tratamento, que você não está sozinho, tem uma equipe toda, seja no SUS, seja no consultório dos planos de saúde ou particular, você não está sozinho. Então, procure uma equipe, a minha, a doutora Shirlane, a qualquer médico, coloproctologista, para ajuda, que com certeza você vai ser acolhido e vai ter um direcionamento para ser tratado, né? Então, doutora Shirlane, eu fico muito feliz de ter aqui a senhora e termos conversado sobre a saúde do intestino, o segundo episódio, né, do nosso podcast, ter conversado sobre um tema tão importante, né, tirar dúvidas, desfazer certos mitos, né, e de um tema que está cada dia mais presente na nossa realidade, né, como o segundo que mais mata, né? Tanto os homens quanto as mulheres. E os jovens também, alertar para isso. Então, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para os nossos espectadores, né? Para a prevenção sobre o câncer de intestino. Muito bem. Primeiro, quero agradecer esse convite excepcional. Um convite de puro carinho, é verdade. Não tem muito a ver com expertise técnica, não. Tem a ver com carinho mesmo. Bom, meu filho, eu fico honrada de estar aqui, agradecida de poder fazer o que eu amo, que é educação em saúde, de poder falar de forma menos técnica para que alcance quem precisa ser alcançado, né? Que é a população. Então, para mim, isso é um presente. Sempre é um presente estar do seu lado em todos os seus projetos. Eu tenho um enorme orgulho de você sempre. E para a população, eu queria dizer o seguinte: não deixe esse podcast só para você. Passe para alguém, fale, olha, vamos conversar, vamos assistir, esse é um mês importante, do segundo câncer que mais mata, de um câncer que às vezes é silencioso, que eu preciso me prevenir dele. Então eu acho que a frase que eu mais gosto de dizer em relação ao câncer é o seguinte: o sábio,
Na verdade, o inteligente resolve o problema, mas quem previne é o sábio. Que sejamos todos sábios. Vamos nos prevenir. Temos informação suficiente assistindo esse podcast, não é? Então, com essa mensagem final, esperamos vocês no próximo episódio. Então, previna-se e seja sábio.